Olá para vocês que nos acompanham em mais um programa Casa Saudável, sendo transmitido pela página do portal NE10 no Facebook e também pelo site da TVJC, tvjc.com.br. Hoje nós estamos fazendo uma edição especial do programa. Vamos falar sobre catarata. E para falar sobre o assunto, nós convidamos os médicos oftalmologistas do Hospital de Olhos de Pernambuco, o HOPE. Bruna Ventura, boa noite, Bruna. Boa noite, Cíntia. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Que bom. E também estamos aqui com Bernardo Cavalcante, também do HOPE. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Cíntia. Obrigado pelo convite. E vamos aí esclarecer o que a gente pode sobre a catarata. Vamos conversar. Até porque imagino que seja muito prevalente, né, muito frequente, principalmente na faixa etária da população idosa. E para a gente começar falando sobre catarata, antes eu quero lembrar que quem quiser fazer perguntas também pode compartilhar aí nos comentários da nossa live. Se você tem alguma dúvida sobre catarata, sobre sintomas, como diagnosticar, tratamento, compartilha aí nos comentários que a gente passa para a doutora Bruna e para o doutor Bernardo também. E sobre qualquer outra dúvida também sobre saúde dos olhos também vale a pena perguntar se você que está nos acompanhando tiver alguma dúvida, algum questionamento. E aí, doutora Bruna, eu queria começar perguntando, né, de fato, o que é catarata? Tem muita gente que fala, será que é só aquela pelezinha que cobre o olho, que é visível? Ou de fato a gente pode ter catarata e não ser nem tão visível assim, né, a olho nu, mas prejudicar a qualidade da visão? A catarata é quando a lente que a gente tem dentro do olho, e que normalmente a gente nasce com ela transparente, que a gente chama ela de cristalino, quando ela está opaca, ou seja, ela perdeu a transparência, a gente chama ela de catarata. Então, se a gente conseguir fazer uma comparação, a gente nasce como se fosse com a lente de óculos, bem pequenininha, transparente, dentro do olho é natural, a gente nasce com ela transparente. À medida que os anos vão passando, e geralmente a partir dos 50 anos, essa lente que era transparente, ela passa a perder a transparência, e aí a gente chama isso de catarata. A gente vai falar um pouco mais na frente em relação às causas da catarata. Então, essa que eu falei que aparece com a idade, é a catarata realmente, como você falou, a mais prevalente, a que a gente mais vê, que é relacionada aos pacientes a partir dos 50 anos. Mas existem crianças também que nascem com catarata, então que apesar de ser o normal da gente nascer com o cristalino, translúcido, ele transparente, às vezes a gente já nasce com esse cristalino com alguma opacidade e aí a gente chama isso de catarata também. Então catarata no termo específico, a definição dela é quando esse cristalino que deveria ser transparente, ele está opaco. Ok. E, doutor Bernardo, quais são as causas da catarata? Tem algo de fato que a gente possa dizer que é um fator que pode levar ao desenvolvimento da catarata, tanto a catarata adquirida, que a gente adquire ao longo da vida, quanto a catarata congênita também, né? A gente já nasce com a catarata. Então, existem diversos fatores relacionados ao que pode causar essa opacidade do cristalino, né? O fator mais comum é a catarata senil, é aquela que vem com a idade. Então, do mesmo jeito que o cabelo vai ficando branco, o cristalino vai, então, com a idade, perdendo a sua transparência, numa tentativa de proteger a retina do olho, impossibilitando que a radiação solar atinja a retina e danifique ela mais do que ela já causou durante nossos anos de exposição solar. Mas existem outras causas. Então, trauma é uma causa frequente, então uma pessoa que pode levar uma pancada, pode levar uma indução de uma opacidade no cristalino. Pacientes que têm diabetes também conseguem ter uma opacidade do cristalino mais precoce do que o normal, então isso é pelo próprio efeito e avançar da própria doença da diabetes. E quando a gente fala de catarata congênita, existe uma série de doenças, principalmente essas viroses que podem ser adquiridas durante o período de gestação, que pode levar então a uma má formação do cristalino, levando uma criança a nascer com a catarata congênita. Se a gente for pensar em vírus, né? No caso o Zika, ele pode favorecer o aparecimento dessa catarata congênita também, será? Não. Não existe ainda um relato específico de qual a incidência de catarata numa população que teve, né? Quer dizer, Zika é uma condição que a gente tem estudado bastante, né? Recife se tornou um polo, né, de conhecimento por conta dessa condição do Zika, mas assim, ainda faltam muitas informações para a gente preencher tudo que o Zika pode causar de uma maneira congênita.
Mas rubéola é uma condição comum que pode causar, né? Sarampo também, né? São outras viroses mais comuns, que a gente tem até visto o reaparecimento dessas viroses, que podem, durante a gestação, afetar, então, de certa forma, o bebê nascer com a catarata congênita. Ok. Quando a gente pensa em zika, como o doutor Bernardo falou, a gente não pensa em zika numa criança e tendo catarata congênita, não que não possa ter. Então, por exemplo, eu faço essas cirurgias de catarata congênita e eu já peguei algumas crianças que têm a síndrome congênita do Zika vírus e que tiveram catarata, mas é raríssimo realmente. É muito mais relacionado a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, outros vírus, quando a mãe é infectada durante a gravidez. Eu achei bem interessante a sua pergunta do início em relação à pelezinha, a catarata ser relacionada a uma pele que cobre o olho, vamos dizer assim. Eu tenho um pouquinho assim de pele que cobre, já perguntei se era catarata, mas me explicaram que não é. E é importante isso, a gente explicar a diferença de catarata, que é uma coisa que realmente é interna no olho. Para você, a olho nu, tá vendo, por exemplo, eu tô olhando para você e eu dizer, Cíntia, ou não Cíntia, que você é muito nova, mas uma pessoa mais de idade dizer, ela tem uma catarata, a catarata tem que estar realmente muito avançada. Então, a catarata que muitas vezes está influenciando a visão do paciente, a olho nu, você não consegue ver. Por isso que o ideal é você fazer a cada ano uma consulta com o médico oftalmologista. É diferente da pelezinha que nasce a partir da parte branca do olho em direção à parte colorida do olho. Isso a gente já chama de pterígio. E é por fora do olho, é uma carne externa que nasce por cima dessa parte branca em direção à parte colorida do olho. E a cirurgia é totalmente diferente da cirurgia de catarata, porque envolve outras estruturas. Entendeu? Mas realmente tem muito paciente que confunde. E é mais visível, né? É mais digamos, visível, do que a bem catarata. mais visível. A gente está mostrando aí agora alguns tópicos sobre o que é a catarata, né? E nesses tópicos também a gente fala sobre os sintomas, o que é que pode causar, como o doutor Bernardo já falou. E se a gente for falar de sintomas, o que é que a nossa visão pode perder? É de fato a qualidade, fica mais borrada? O que é que pode sugerir para a gente que, será que eu tenho catarata? Então, existem diversos fatores, né? Eu acho que o mais comum de quem opera pacientes com cataratas é escutar, inclusive, de que, mas minha avó operou não sei quanto tempo atrás e ela enxergava tudo. A exigência de visão da nossa população com a geração mudou. Então, hoje, pelo uso dos smartphones, pelo uso dos tablets, do computador, o nosso estilo de vida mudou e a nossa exigência também. Então, a percepção de uma catarata hoje ela é muito mais precoce do que o que era antigamente. Então, antes, quando a gente não tinha uma técnica muito bem definida de cirurgia, só se operava o paciente que praticamente já tinha perdido a visão pela catarata. Isso não é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, o que a gente nota é que a perda da qualidade da visão, ela acontece muito antes de eu ter uma perda da quantidade da visão. E como é que o paciente, em geral, percebe isso? Ele percebe, principalmente quando ele está dirigindo à noite, ele começa a ficar ofuscado com o farol do carro que vem no sentido contrário. É um paciente que olha e vê, rapaz, aquela parede era branca, está meio bege, aquele vermelho não tem mais aquela intensidade de cor. Então a gente começa a ter o desbotamento das cores, e isso também é uma condição que é perceptível dos pacientes que começam a ter um quadro inicial de catarata. Então você começa a perder a qualidade, você começa a perder o contraste das coisas, para depois, com a evolução, você começar a perder a quantidade da visão, que é quanto efetivamente a gente enxerga. Então, com a própria evolução da cirurgia, hoje também a gente não espera que o paciente perca a visão para operar. A conduta da cirurgia deve ser a partir do momento que tem um impacto sobre a qualidade de vida e pela qualidade da visão do paciente. Imagino que no HOPES, diariamente sejam feitas dezenas de cirurgia de catarata, né, doutor Bernardo? E aí eu aproveito aqui a pergunta de Ricardo, que está nos acompanhando, que ele pergunta se depois de feita a cirurgia nos dias de hoje, atualmente, a catarata ela pode voltar e a pessoa pode voltar a ter essa catarata. Uma vez que a gente remove a catarata, essa catarata ela não volta mais. Né? A própria cirurgia envolve a remoção completa do cristalino, deixando apenas um remanescente, que é a cápsula, que é o que vai dar suporte à lente, o cristalino artificial, que a gente vai colocar dentro do olho. O que pode acontecer, e muitas pessoas confundem com um reaparecimento da catarata, é que essa cápsula que segura a lente, com uma certa frequência, ela suja com o tempo. E aí a gente precisa fazer uma limpeza, que é feita por um laser, e você cria uma abertura nessa cápsula que está suja e permite uma melhoria da qualidade da visão dos pacientes. Mas uma vez retirada a catarata, ela não volta. Ok. Doutora Bruna, falando em cirurgia, a cirurgia ela é feita
ela é feita independentemente da idade do paciente, porque você falou anteriormente que já operou bebês, né, crianças com catarata. Como é que é? Independe da idade, é de fato o diagnóstico de ter a catarata atrapalhando. E uma dúvida também que eu tenho, se essa criança, se o pai falar, não quero, quero esperar um pouco, não quero fazer agora, que tipo de consequências essa criança pode ter se ela, ao longo do desenvolvimento, crescer com a catarata? Certo. Quando a gente fala em catarata no adulto, pela idade, é como o Dr. Bernardo falou, a partir do momento que ela começa a impactar na qualidade, na quantidade da visão, já está indicada a cirurgia. Em relação à criança, é uma decisão um pouco mais personalizada, porque dependendo da densidade da catarata, da localização dessa perda da transparência e quanto que isso está afetando o desenvolvimento visual daquela criança, é que você indica se você já vai operar de cara, a criança nasceu e eu já vou indicar a cirurgia ou não, se eu vou esperar e tentar fazer com que esse olho se desenvolva em relação à visão. Então acaba que depende muito do exame oftalmológico naquele momento. Já é lei há muitos anos a questão do teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? Do mesmo jeito que toda criança que nasce deve fazer o teste da orelhinha, o teste do pezinho. Esse teste do olhinho é para diagnosticar várias coisas no olho do recém-nascido que podem ter repercussões importantes. Então, o recém-nascido ele pode nascer, a criança, com um tumor no olho que chama retinoblastoma, com a catarata já na hora do parto. Então, é muito importante que essas afecções, essas doenças sejam diagnosticadas precocemente para que se tenha o acompanhamento adequado e o tratamento adequado. Então, vamos dizer que eu recebi uma criança que tem 1 semana de vida e ela tem uma catarata total, ou seja, 100% do cristalino está opaco. Ela tem indicação de cirurgia, sim, porém não com 1 semana de vida. A gente opera a partir de 2 meses de idade. Então, o bebezinho é um bebê, uma coisa muito pequenininha. Porém, quando a gente tem certeza de que aquele olho não vai conseguir se desenvolver normalmente, precisa se indicar a cirurgia e o mais precoce, melhor. É diferente quando a gente tem uma transparência, uma perda da transparência sutil. Nesse caso, a gente, na verdade, tenta estimular esse olho clinicamente e postergar essa cirurgia o máximo possível, sempre com acompanhamento muito de perto. Então, nunca quando você indica um tratamento clínico para uma criança que tem catarata, você indica e vai vê-la daqui a 2 anos, 5 anos. Não. Você precisa ficar vendo a cada 3 meses, 6 meses, a depender do caso a cada mês, porque você precisa ter a certeza de que, tudo bem, essa criança tem uma catarata, é leve e eu estou conseguindo desenvolver a visão dela sem a cirurgia, ótimo. A gente não precisa indicar a cirurgia se não é necessário. É diferente daquela situação de que a catarata impede o desenvolvimento da visão. Como você perguntou, a criança é diferente do adulto. Então, um adulto, por exemplo, vamos dizer que por alguma razão ele não conseguiu operar antes e perdeu 100% da visão só por causa da catarata. Ele vai operar, na hora que ele sair da cirurgia, ele já está enxergando 100%, porque o problema dele era só a catarata e o olho dele já tinha sido desenvolvido em relação à visão. Ele desenvolveu a catarata na idade adulta. É diferente do recém-nascido. O recém-nascido, quando ele abre o olhinho pela primeira vez, saiu da barriga da mãe, ele não está enxergando como um adulto, ele vai aprender à medida que vai passando os dias, as semanas, os meses a enxergar. Se eu tenho uma perda da transparência importante, eu vou interromper esse desenvolvimento. Então é muito importante quando a gente tem uma criança e ela tem indicação de operar, de que seja operado o mais precocemente possível, porque existe essa questão de quanto mais cedo se opera e é necessário operar aquela criança, maior é a chance da gente conseguir fazer esse olho se desenvolver normalmente. Então eu tenho crianças que a gente opera cedo, faz o pós-operatório adequado, desenvolve a visão e fica como se nada tivesse acontecido. Então ela tem a chance de se desenvolver e ter uma vida normal. Ok. Que bom. A gente tem outra pergunta aqui, doutor Bernardo, acho que você pode responder. Malu Silveira, ela pergunta se a catarata tem fator genético. Se pode acometer pessoas de qualquer idade. Acho que a gente já respondeu que sim, né, que pode acometer. Mas tem fator genético? Se o pai tem, a criança pode ter maior tendência? Depende do tipo de catarata, né? Então, alguns casos, por exemplo, de catarata congênita envolvem realmente uma frequência maior entre os parentes, então entre os descendentes, entre os filhos, né? Como também algumas doenças do metabolismo, como as doenças que são mucopolissacaridose e outras condições mais graves para a própria saúde da pessoa, também envolve algumas doenças que são mais recorrentes.
Em geral, a catarata típica que a gente está acostumado a encontrar, que é a catarata senil, essa sim não existe um fator genético determinante. Essa realmente em cada pessoa vai aparecer numa idade diferente e isso daí vai depender realmente da predisposição de cada indivíduo, né? E esse é um conceito bem interessante porque a gente costuma escutar muito no consultório, meu pai teve, eu vou ter, então o que a gente espera, e que eu digo a todo mundo, é que todo mundo venha ter, porque isso é uma coisa com a idade, quer dizer que a gente está vivendo bastante, que a gente está tendo, e a gente está tendo condições de melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que chega numa idade mais avançada. Então, Bernardo, e a cirurgia? Tem pessoas que falam que é bem rápida, que a tecnologia hoje proporciona um pós-operatório mais tranquilo, e eu queria que você falasse assim, quais são as tecnologias hoje disponíveis, se realmente é bem rápida a cirurgia, mas que por se tratar de um procedimento cirúrgico tem que obedecer todos aqueles critérios da pré-cirurgia, né? Então, assim, eu acho que não existe, quando a gente lida com medicina e principalmente com cirurgia, o fato é uma cirurgia simples. Eu acho que não existe cirurgia simples, acho que até o paciente não quer submeter a um procedimento simples, né? O procedimento hoje de uma cirurgia de catarata ele é bastante complexo, mas ele tem tanta tecnologia envolvida que ele se tornou um procedimento eficaz e com altos resultados. Então hoje a taxa de complicação de uma cirurgia de catarata ela é infinitamente menor do que 1%. Então você imagina você fazer um procedimento onde menos de 1% das pessoas tem um risco de ter uma complicação mais importante. Lógico que isso a gente tem que considerar os fatores associados, se a pessoa é diabética, se ela teve um trauma. Então, numa catarata normal, o risco realmente de uma complicação na cirurgia ele é muito baixo. A técnica hoje envolve desde cirurgia, que a gente pode usar o laser como auxílio para a cirurgia, desde a técnica mais comum, que é a técnica de facoemulsificação, que usa o ultrassom. Então, o laser, ele automatizou uma série de etapas do processo da catarata. Então, para eu acessar o cristalino que está dentro do olho, eu preciso fazer uma incisão na córnea do paciente, eu preciso abrir esse cristalino e eu preciso quebrar esse cristalino. Então, o laser consegue fazer isso tudo de uma maneira rápida, eficaz, sem nem entrar dentro do olho. Então, eu reduzo o tempo que o olho está aberto e a gente manipulando as estruturas intraoculares. Então, com isso, facilita, torna a cirurgia mais reprodutível e isso garante uma recuperação, na maioria das vezes, mais rápida ao próprio paciente, né? A técnica de facoemulsificação, que também é utilizada durante a cirurgia com o laser, ou seja, depois que o laser faz todo o tratamento, eu ainda preciso ir com uma espécie como se fosse uma caneta, que é como se fosse uma britadeira, então ela vai quebrar e vai aspirar os pedaços do cristalino, e tudo isso a gente está fazendo por uma incisão de 2 milímetros, é uma incisão relativamente pequena, os pacientes não levam ponto, e isso daí garante realmente uma recuperação. Diferente de uma cirurgia que era feita de repente há 30 anos atrás, que a gente tinha que abrir praticamente 180 graus do olho e aí tirar o cristalino todo de uma vez, geralmente nos quadros bem avançados, essa que era a técnica mais antiga, né? Então hoje a gente já evoluiu muito. Parte dessa evolução também depende muito das lentes intraoculares, porque não adianta nada a gente evoluir, fazer por incisão pequena, se eu não consigo colocar uma lente que é o que vai corrigir a qualidade e a quantidade de visão do paciente por uma incisão também pequena. Então hoje a gente tem uma evolução enorme dos tipos de lentes, podendo corrigir miopia, astigmatismo, hipermetropia e até a presbiopia na grande maioria dos casos. Pode parecer simples, mas como você falou, é bem complexo e requer muito cuidado, né? Assim, para o pré-operatório e para o pós também. A própria cirurgia envolve quem já submeteu, passa geralmente por um pré-operatório com uma série de exames para a gente tentar identificar fatores de riscos que possam interferir com a sua recuperação, com o tipo de visão que a gente espera no pós-operatório, até porque a gente precisa definir com o paciente qual é o tipo de visão que ele espera. Qual é o tipo de lente intraocular que melhor satisfaz a ele no pós-operatório. Então, tudo isso envolve um pré-operatório, muito cuidado na cirurgia e também um pós-operatório, né? A gente, como médico, costuma sempre dizer, né? Então, não adianta nada eu fazer meu trabalho bem feito se o paciente também em casa não fizer a sua parte do repouso, a sua parte do uso dos medicamentos da maneira adequada. E se não volta também para as avaliações, né? Que eu imagino que tem que voltar também. E aí, a gente falando sobre cirurgia, eu me lembrei que há algum tempo, doutora Bruna, a gente conversou sobre como a cirurgia de catarata, ela pode até aumentar a expectativa de vida, né? Saiu alguns estudos que mostraram
fizeram essa relação, né, mostrando como a cirurgia de catarata melhor aumenta a expectativa de vida. E eu imagino que também, até porque as consequências não são só oculares, né? Deve ter algo extraocular também. Imagino que uma pessoa que tem catarata e que tem aquela qualidade de visão afetada pode ficar triste, depressiva. Imagino que alguns idosos podem ter isso e não conseguir relatar também, né? A questão é que como a catarata, ela em geral não se desenvolve abruptamente, então a não ser que você tenha levado uma pancada forte e a catarata foi secundária a isso, ou tomou corticoide em altas doses por um período prolongado e aí você desenvolve uma catarata mais rapidamente. A não ser por essas duas situações praticamente, todas as outras, então se é relacionada à idade, ao diabetes, etc., é uma catarata que vai se desenvolvendo progressivamente. A cada dia você vai perdendo um pouco de visão e de forma muito sutil. Então é muito comum que o paciente não note que perdeu a visão que ele realmente perdeu. Então quando o Dr. Bernardo falou a questão das cores, é muito interessante isso. Tem muitos pacientes que vêm, operam o primeiro olho e quando chegam no dia seguinte à cirurgia, eles... Doutor, eu já tinha esquecido como era enxergar em HD, tá maravilhoso. E realmente, porque eles têm uma percepção de que perderam, em geral, quando os pacientes vêm pra gente e a gente diz, o senhor tem catarata, ele realmente, eu estou notando que minha visão não está tão boa como estava antes. Mas no momento que a gente opera, é incrível como 90% deles dizem, não tinha a percepção real de quanto que eu perdi. Então, esse estudo que saiu, que foi um estudo importantíssimo, num dos jornais, assim, das revistas mais importantes médicas no mundo, ele foi um estudo bem interessante que mostrou que a catarata sim influencia a qualidade de visão, aumenta o risco de queda. Então, o paciente que não tem a percepção de quanto que ele perdeu ainda de visão e acha que está enxergando bem, ele sobe uma escada meio desatento e aí leva uma queda, vai entrar no chuveiro, não vê que já está molhado e aí escorrega e cai. Então, esse estudo mostrou que sim, ele não só muda a qualidade de visão em relação ao humor, quando você enxerga melhor, você consegue realmente ter outra interação com o seu meio, com as outras pessoas, mas também ele mostrou que diminui mortalidade, então a questão de quantidade de pacientes que morrem por ano e também a questão de morbidade, então adoecer, queda, essas coisas, esses fatores todos. Entendi. É uma cirurgia que realmente é rápida, como o Dr. Bernardo falou, a gente não pode nunca confundir o que é rápido com o que é fácil e simples. Então, eu gosto muito de fazer um paralelo que fica muito claro, é uma viagem de avião. Se você for viajar de Recife para o Rio de Janeiro e dizer, de avião é muito mais simples do que de ônibus. É simples no sentido de rapidez, na comodidade, mas não em tecnologia. Para você conseguir chegar lá tão rápido, envolve muita tecnologia, envolve um piloto que é super bem treinado. Não adianta você dizer, eu agora vou pilotar um avião e chegar lá em 3 horas. Você não vai chegar lá em lugar nenhum em 3 horas, porque você não sabe. Então, sabendo que envolve muita tecnologia, um profissional que realmente seja bem treinado e que saiba conduzir bem seu caso, é uma cirurgia que é rápida, 10, 15 minutos você está operado, não dói, nem na hora da cirurgia, nem no pós-operatório. Então, realmente é uma cirurgia que devolve muito ao paciente em relação ao resultado e devolve rápido. Você não precisa esperar 2 meses de cicatrização para depois ver o resultado. Você saiu da sala de cirurgia, abriu o olho e já está enxergando melhor por aquele olho que operou. E eu acho que isso que a doutora Bruna falou é bem importante. Você imagina quando você está lidando com um paciente de maior idade, existe uma série de outras comorbidades, né? Às vezes um paciente já não escuta bem, então o meio de interação dele com o meio externo ele vai se reduzindo. Então, você deixar um paciente que já tem uma certa idade avançada, que de repente já tem Alzheimer, que já não escuta bem, e você deixar ele com catarata, ele com certeza ele vai deteriorizar a condição clínica dele muito mais rápido, né? Então, a gente entende que hoje a geração mais jovem, praticamente 85% a 90% da interação nossa com o meio externo é através da visão. Então, hoje a gente está muito mais atenado, ninguém conversa, todo mundo digita hoje em dia. Verdade. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado em preservar esse tipo de interação, que o idoso se beneficia muito com essa condição. Doutor Bernardo, uma dúvida que me apareceu agora. Existem oftalmologistas habilitados a fazer cirurgia de catarata ou, uma vez oftalmo, qualquer um pode fazer a cirurgia? Faz parte da própria formação do médico oftalmologista, o treinamento na cirurgia de catarata, né? Então,
Hoje, pela própria normativa do Conselho Federal de Medicina, o médico, depois que ele está formado, ele está apto a exercer qualquer tipo de especialidade. O treinamento, quando você faz uma residência médica, quando você faz um curso de especialização, que é credenciado pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, ele lhe confere, então, o título de especialista, né? Inclusive, ele deve ser até registrado no seu CFM regional, como aqui no CREMEP, para comprovar que você tem aquela aptidão a mais para exercer aquela especialidade. Mas qualquer médico oftalmologista bem formado deve estar apto a exercer. Hoje a gente entende que a evolução de tudo, a oftalmologia é um mundo, né? Então hoje a gente tem muitas subespecialistas em algumas áreas específicas, né? Então tem gente que faz glaucoma, que é uma doença muito frequente, tem gente que faz algumas doenças relacionadas à retina, como a retinopatia diabética, como descolamento de retina, pessoas que lidam com transplante de córnea, então isso se tornou um pouco mais específico para cada área, mas catarata, de certa forma, é uma área que todo médico deve sair muito bem informado, até porque é a principal causa de cegueira reversível que a gente tem no mundo. Então é uma condição de interesse de saúde ocular comunitária desenvolver esse tipo de médico. E qual que é o volume de cirurgias realizadas no HOPE? Por mês, por ano? Hoje em dia o HOPE deve estar realizando cerca de 400 cirurgias de catarata, 350 a 400 cirurgias de cataratas mês, né? A gente também atua também na Fundação Altino Ventura também, que é uma outra parte, que quando está em sua função plena, né, a gente consegue também ter um bom aporte de ajudar a população mais carente e através disso também ter um bom volume de cirurgia de catarata lá também. Que bom. A gente tem outra pergunta aqui também, você falou sobre glaucoma e aí me veio à cabeça que um dos fatores de risco para a catarata é diabetes, né? Isso. Que a gente falou anteriormente. E se a gente for pensar em glaucoma, a diabetes também é um fator de risco para glaucoma, ou estou errada? Né? Também, na verdade, uma série de doenças que podem comprometer o olho, doenças sistêmicas como pressão arterial aumentada, paciente com diabetes, paciente que pode ter algumas outras alterações, podem fazer com que o glaucoma seja um fator de risco, né? Seja um fator de risco para o glaucoma. Então, o paciente que é automíope, ele também é considerado um fator de risco para o glaucoma. E do mesmo jeito que a catarata é a principal causa de cegueira reversível, o glaucoma é a principal causa de cegueira não reversível. Então é uma doença que a gente tem que ter bastante cuidado, muita atenção para poder acompanhar esse paciente de perto. É uma doença silenciosa, onde na maioria das vezes o paciente não sente nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de sintoma, e aí às vezes quando a gente descobre já está no estágio muito avançado. Então esse é o paciente que tem que ter a sua visita regular, realmente não pode faltar o seu médico oftalmologista. E aí tem uma pergunta aqui sobre glaucoma, de Milton. Ele pergunta quais são os tratamentos para glaucoma e se existe algum tipo de cirurgia que pode reverter essa doença. Tá, então muita gente associava o glaucoma como uma doença da pressão do olho. Na verdade, a pressão do olho é o principal fator relacionado ao glaucoma, mas o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, como a pressão é o principal fator que a gente tem, a maioria dos tratamentos visam baixar essa pressão do olho, deixar a pressão do olho mais baixa. Isso vai desde o uso de colírios, hoje existem diversos tipos de colírios que podem ser utilizados. A maioria dos pacientes, eu acredito que 80% dos pacientes em geral que têm glaucoma vão manter sua boa qualidade usando apenas os medicamentos. E os quadros mais avançados em si é que requerem, de repente, um tipo diferente de abordagem na qual a cirurgia estaria indicada. Do mesmo jeito que a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia de alta tecnologia, a cirurgia do glaucoma vem mudando muito também. Inclusive nos últimos anos, hoje a gente passa a usar o menor estente desenvolvido para o corpo humano, ele é utilizado na cirurgia de glaucoma. Então você coloca um estente minúsculo para poder aumentar a drenagem do líquido de dentro do olho, consequentemente baixando a pressão. Existem muitos estudos, a glaucoma é uma área interessantíssima e boa parte desses estudos está agora tentando ver como é que eu consigo preservar a fibra do nervo óptico, que esse sim é onde o glaucoma atua o dano. Então a neuropreservação é que tem sido um campo mais recente que ainda está em muito avanço e com certeza terá novidades no futuro em breve. Que bom. Olha aí, Milton, a resposta para você. E se a gente for pensar tanto na prevenção, doutora Bruna, do glaucoma,
quanto da catarata. Será que os hábitos de vida que a gente tem no dia a dia podem nos ajudar a prevenir? Uma coisa que eu escutei muito, que a gente escuta muito, é a vitamina A previne o glaucoma. Será que de fato tem algo que a gente possa fazer que possa prevenir? A vitamina A não tem nenhum estudo assim cientificamente bem embasado relacionando com glaucoma, mas é muito importante, como o Dr. Bernardo falou, é uma doença silenciosa, e como o glaucoma existem outras doenças que podem afetar o olho de forma silenciosa. Então, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, arterial, é muito importante ter um acompanhamento regular, a população como um todo, seja uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma outra doença sistêmica, deve ir no oftalmologista, sim, a cada ano. E também pessoas que têm comorbidades ainda mais. Então, se eu sou uma pessoa diabética, eu tenho que ter o mês que eu sei que é religioso, eu vou fazer meu check-up. Então, eu vou no cardiologista, eu vou no oftalmologista, eu vou no meu geriatra, no meu clínico geral. E essa ida ao oftalmologista, quando você fala em prevenção, seria a melhor maneira de você prevenir. Então, quando a gente fala em glaucoma, a gente tem alguns sinais, algumas características no olho do paciente que a gente consegue determinar se ele é um paciente que tem maior risco ou não a desenvolver a doença. E aí, se ele tiver maior risco de desenvolver a doença, a gente acaba encurtando essa periodicidade em relação à volta dele. Se você me dissesse qual seria uma coisa única, um fator único em relação à prevenção de glaucoma que a gente pode mudar, seria isso. De você realmente não achar de que, porque eu não estou sentindo nada, eu acho que eu enxergo muito bem, eu não preciso ir no oftalmologista. Esse é o maior erro realmente nosso, de achar que a gente não precisa ter uma atitude preventiva. O problema, eu estava até comentando isso hoje com um paciente, não é você ter uma doença. O problema é você ter uma doença que hoje é tratável, que é controlável, e você simplesmente não sabe que tem. Então, ela só vai progredir. Quando a gente fala em relação a glaucoma, das populações, um dos grupos de pacientes que precisa estar realmente bem atentos a isso, são pacientes que têm algum familiar, pai, mãe, irmão, tio, avô, que tem a doença de glaucoma. A gente sabe que o glaucoma tem um componente hereditário, não quer dizer de que, meu pai tem glaucoma, eu vou ter com certeza, não é isso. Porém, se meu pai tem, eu tenho um risco maior de ter, então eu tenho que estar ainda mais atenta a isso. Em relação aos hábitos que você falou, a gente está vendo hoje um aumento importante da miopia, que é a necessidade do uso de óculos para a pessoa conseguir enxergar bem de longe, e isso já está comprovado que é por causa dos nossos hábitos, de desde muito pequeno estar estimulando perto. Então a criança nasce, 2, 3 meses, já tem um videozinho, um tablet, um smartphone na frente da criança, e ela já está, muitas vezes ela não sabe nem pegar num lápis, mas ela já sabe passar a página ou clicar lá para botar o play. Então, esse estímulo tanto de perto, trocando muitas vezes aquele jogo de futebol que ela fazia na rua ou lá embaixo do prédio, está fazendo com que a gente esteja vendo muito mais crianças com miopia. Isso é uma coisa de hábitos, realmente. Então, um hábito que a gente precisa mudar e incentivar as nossas crianças é ter um período específico do uso de computador, de smartphone, de tablet, e também contrabalancear isso com atividades esportivas e sociais. Isso é muito importante. Uma dúvida também que eu tenho, falando sobre a catarata, os raios, a exposição aos raios ultravioleta, será que pode contribuir para o aparecimento da catarata? Doutora Bruna, ou não tem muita relação? E se o uso dos óculos escuros protege um pouco isso? O uso de óculos protege, sim. Os raios ultravioletas têm o seu papel na catarata e também tem o seu papel no envelhecimento da retina, por exemplo. É muito importante a gente proteger, principalmente, por exemplo, Recife, que tem uma incidência alta de sol, de raios ultravioletas. É importante termos o hábito de, sim, usarmos óculos de sol, e óculos de sol que a gente compra em lugares que a gente saiba da procedência. Então, quando a gente está usando um óculos de sol que ele é simplesmente escuro, mas não tem o filtro ultravioleta, toda vez que a gente bota um óculos de sol, a gente faz com que nossa pupila aumente, para a gente conseguir enxergar melhor o ambiente. Isso é normal, é um reflexo do olho da gente. Quando a gente está com óculos de sol que ele tem o filtro, ótimo, você não está se expondo mais a raios ultravioletas, porque você tem um filtro naquele seu óculos de sol. Quando você tem um óculos de sol que esse filtro não existe, ele só tem a lente escura, na verdade você acaba invertendo isso e você se expõe mais a esses raios ultravioletas. Então o uso de óculos de sol é muito importante, principalmente de óculos que você tenha certeza de que tem um filtro. Criança deve usar óculos de sol? Deve.
desde pequenininho. Até porque a expectativa de vida hoje é muito grande, muito... Antigamente você morria com 40 anos, 50 anos, 60 anos. Hoje você tem uma expectativa de vida de 80, 90 anos. Então, realmente é muito importante para que essas crianças que estão nascendo hoje mantenham a saúde ocular, de que elas não só tenham hábitos mais saudáveis, como a gente estava falando, em relação a equilibrar atividades ao ar livre com a questão dos estímulos de tablet de perto, como também o uso de óculos de sol. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a participação de vocês. Querem fazer mais alguma consideração antes da gente finalizar? Acho que, primeiro, lhe dar parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão realizando aqui com essa iniciativa de estar transmitindo aí, né, online, com poder de acesso aí a milhares de pessoas. Então, e agradecer o convite, que conte sempre com a gente, estaremos à disposição de vocês sempre. Nós que agradecemos. É verdade. Esclarecer a população é muito importante, porque quando a pessoa é informada e tem esse canal, você segurando aí o celular e a pessoa ao vivo, na mesma hora, poder fazer dúvida e tirar as dúvidas que tem de casa, e aqui é realmente uma maneira de você aproximar e usar a tecnologia a favor de todo mundo. Então, como o Bernardo falou, parabéns pela iniciativa, é louvável e é algo que traz benefício a todo mundo, essa informação. Que bom, muito obrigada. E as portas estão abertas para virem mais vezes para conversarmos sobre saúde dos olhos, né, que é tão importante. Para você que está nos acompanhando, nosso programa está chegando ao fim. Mas se você não conseguiu pegar o programa desde o comecinho, a gente começou a conversar sobre catarata, falou também sobre glaucoma e outras questões também sobre a saúde dos olhos. Esse programa ele fica disponível na página do portal NE10 no Facebook e também no site da TVJC, tvjc.com.br. É isso, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.